todos nós catequistas. Hoje pela manhã eu estava com o pessoal das universidades, né, da Universidades Renovadas, foi muito bom a gente falando sobre Oséias. Então, a gente hoje vai estar trabalhando uma dimensão sálmica, então, para a gente ver como é que a gente pode aprofundar alguma coisa a esse respeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou rezar a primeira parte do Vinde Espírito Santo e cada um de vocês pode rezar a continuidade. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Juntos oremos. 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 Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Pedindo as luzes de Nossa Senhora para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu até queria saber sobre, não vi nenhuma das catequistas, né, até mesmo o nosso nobre casal, que sempre está participando, esperei talvez de vê-los, mas eu não sei se iriam, para a festa dos 25 anos do padre Carlos Wagner, que aconteceu agora na Catedral, não é? Então, o padre Carlos Wagner completou 25 anos de padre, e aí eu disse comigo, menino, deve estar vindo alguém para participar. Olhei, não tinha ninguém. Aí eu disse, A Rosa foi, padre. A Rosa foi. Ah, foi a Rosinha, vi a Rosinha. A Rosinha. Foi, vi a Rosinha. E a Cassandra. Firme e forte. E a Cassandra. Foi, é verdade. A Sandra também. Eu tô doido. É verdade. É porque a Rosinha, como está em tudo, né? A Rosinha é igual a bolacha da caixa. Então, aí eu não sabia se ela estava pela catequese ou pela renovação carismática. Eu fiquei doidinho. Aí deu certo. Meus irmãos, vamos passar, então, agora o slide e a gente vai estar trabalhando a dimensão da... Deixa eu colocar aqui. Daquilo que eu proponho para vocês estarem vendo. Vocês estão vendo? Não. Estão vendo aí? Está entrando. Estão vendo, não? É porque está entrando, padre. Não terminou, entrando. não. Paciência aí. Qualquer coisa. Aí... Entrou. Pronto. A espiritualidade dos Salmos em Alonso Scheckel, né? É algo que, inclusive, é um trabalho de um amigo meu que, inclusive, ele ampliou e a gente sempre se apropria disso para trabalhar a espiritualidade dos Salmos. É bom que a gente sempre diga uma coisa que, às vezes, não é tão conhecido nosso. A dimensão dos Salmos, ela é uma dimensão oracional, quer dizer, todos nós que somos catequistas, todos nós que somos agentes de pastoral, até achei bem interessante agora, nesse final de semana, passado, onde a gente teve a primeira comunhão de algumas crianças. E na primeira comunhão de algumas crianças, agora tem um negócio que me ilumina. Eu fico iluminado, assim, iluminado. Fica assim, aí fico no escuro. Aí fica assim, fico no claro. Eu estou me sentindo
me sentindo um planeta. Então, é um negócio bom. Eu viro para cá, tem o sol. Viro para o outro lado, não tem. Aí, pronto. Então, uma coisa que me aconteceu na primeira comunhão que teve em uma das minhas comunidades foi o seguinte: tivemos a primeira Eucaristia das crianças. E lá, a coordenadora de catequese se assustou quando ela disse assim: fiquem de pé os catequistas. E eu fiquei. Aí ela ficou assim, ela olhou para mim e disse: o senhor é catequista? Eu disse: o primeiro da comunidade. Eu sou o primeiro da comunidade. Então, por quê? Porque o padre normalmente deve ser o primeiro catequista da comunidade. Como eu também até estranhei que os pais das crianças não ficaram de pé, porque normalmente também os pais, o pai e a mãe, é catequista dos seus filhos, né? Deve exercer essa função. É verdade que a catequese se expressa de uma maneira muito especial e funcional, com algumas pessoas das nossas comunidades que vão ensinar a catequese, eu digo, fazer os encontros da catequese. Ensinar fica muito escola. Fazer os encontros da catequese, ter os momentos justamente catequéticos com aquelas crianças, com aqueles jovens, com aqueles adultos, como é o caso de cada um de nós. Mas é interessante que toda a comunidade se sinta catequista. Isso é fundamental, porque aí não se estará trabalhando sozinho. E aí ela até estranhou, coordenadora da comunidade, e estranhou que eu fiquei de pé na hora em que ela pediu que os catequistas ficassem de pé. Como todos nós somos, e o padre deve se sentir catequista também, né? Deve se sentir catequista da sua comunidade. Eita, coceira, Senão, né? é um trabalho apenas delegado, é um trabalho apenas passado. Não deve ser desse jeito. A visão dos salmos também é um pouco dentro dessa visão. Como a gente já tinha trabalhado os salmos em outras oportunidades, principalmente quando eu dizia para vocês que a questão do salmo é uma questão de oração, uma das coisas básicas que a gente deve levar os nossos catequizandos a fazer é a rezar, é a estar em sintonia com Deus. Então, vocês que são catequistas, vocês que estão exercendo esse ministério tão bonito na igreja, esse serviço, levem as crianças, os jovens, levem os adultos a terem essa intimidade com Deus, a poder rezar. Isso é fundamental. Sem isso, a gente não consegue fazer acontecer aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é fundamental que a gente se dê a oportunidade dessa realidade. Ok? E aí eu pensei justamente na espiritualidade dos Salmos. O padre Alonso Scheckel, talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, mas muitos de vocês ouviram falar naquela Bíblia chamada Bíblia do Peregrino, né? É a Bíblia do Peregrino, aquela da capa verde, né? Então, algumas pessoas já conhecem, outras talvez já viram. É uma Bíblia bem grossa, da capa verde. E foi esse padre que fez. Ele era professor de Bíblia e veio a falecer, e os colegas, eu já disse isso algumas vezes, estando junto com vocês, mas repito, os colegas, vendo que o padre tinha falecido, tinha morrido, eles resolveram... Isso, é essa daí mesmo, pronto, é essa daí que a Aldeci está mostrando para a gente. A Bíblia do Peregrino, né? E eles juntaram os manuscritos do padre, aquilo que o padre tinha escrito sobre a Sagrada Escritura, eles juntaram tudo e fizeram essa Bíblia em comemoração, que a Aldeci está mostrando aí, em comemoração, em homenagem, melhor dizendo, em homenagem para... Vocês estão me ouvindo? Não. Eu estou. Estou perfeita. Voltou. Deu um... Voltou. Estão me vendo? Eu estou mexendo? Não, tá parado. Eu estou parado?
Tá. Fábrico. O nome dele é Fábrico. Congelou. Fabrício. Minha gente, o padre sumiu. Socorro, cadê o padre? O padre Alonso Schecker foi homenageado pelos seus amigos, era aquilo que eu estava dizendo aí. Essa figura eu peguei daquele filme da Record, acho que era da Manchete, não, era da Record. Eles fizeram não sei o quê, aí botaram o rei Davi e disse que esse menino aí era o rei Davi. Aí eu peguei a figura dele e botei segurando um psaltério. O que ele está segurando aí, esse instrumento, para o povo de Israel, se chama psalterium. É de onde vem o termo saltério, ou o conjunto de salmos que a gente canta, né? O conjunto de salmos que a gente canta. Então, o ser humano, ele é feito cantor, né? O ser humano, ele é feito cantor. Deixa eu só pegar aqui, que o negócio aqui, pronto. O ser humano, feito cantor do universo, faz mediação entre o Criador e as criaturas. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve lembrar na espiritualidade dos Salmos é a mediação humana que a gente tem em relação à oração. Nós rezamos uns pelos outros, nós rezamos pelas necessidades de uns pelos outros. Nós estamos nessa disposição de querer conhecer, de querer aprofundar as necessidades de uns e dos outros, e por isso a gente reza uns pelos outros. Nós só temos o nosso serviço, só executamos o nosso serviço em nível de igreja, na medida em que nós rezamos também, em que nós fazemos parte das necessidades das outras pessoas. Nós choramos com os que choram e nos alegramos, sorrimos com os que riem, como diz a Sagrada Escritura. Então, nós somos cantores, por assim dizer, de tudo aquilo que foi criado. O criado em si nos tornou cantores. O cantar em si faz em forma melódica, em forma harmoniosa, uma relação bonita de quê? Uma relação bonita entre o Criador e nós. Vejam os passarinhos cantam, não é? O seu canto não é à toa, o seu canto em si, eles se alegram, são cantos de acasalamento, são cantos de alegria, são cantos de chamamento de uma espécie para outra. Então, nós também, como pessoas humanas, temos o nosso canto. Então, nós nos fazemos essa mediação pelo canto, que é uma linguagem universal, a música, o canto é uma linguagem universal. Às vezes, você pode até não saber uma determinada língua, o inglês, ou o francês, ou qualquer outra, né? O árabe, enfim, você pode não saber uma língua. Mas se você cantar uma música triste ou uma música alegre, quem escutar em qualquer parte do mundo vai saber se você está triste ou se você está feliz. Por quê? Porque a música, ela tem essa dimensão de arte, ela é expansiva, ela mostra o espírito humano e está para além da nossa língua falada. Então, automaticamente, os salmos, eles foram pensados para serem cantados por essa razão. Os salmos foram pensados para serem recitados, cantados, por essa razão. Nós somos convidados a fazer o quê? A fazer uma sintonia com... Está dizendo... Voltou, né? A fazer uma sintonia, como eu estava dizendo, nós somos convidados a fazer uma sintonia com o universo. E isso é fundamental. Você está dando para ver aí a tela? Sim? Sim.
Tá, né? Então, nós vamos passar para o outro. Então, dentro dessa relação, é importante que a gente veja aí. Os salmos são feitos, são feitos, porque todas as vezes que nós escrevemos uma poesia para Deus, todas as vezes em que nós fazemos uma oração para Deus, e que nós muitas vezes cantamos esta oração, aprofundamos esta oração pelo estudo, saboreamos esta oração, isso é um salmo. Então é importante que a gente veja que salmo não é só aqueles que estão na Bíblia. Aqueles são salmos, podemos dizer até propriamente ditos. Mas se faço uma canção, pode ser as mais diversas, podem ser até engraçadas. Um dia desse eu estava me pegando no banheiro cantando assim: oh meu Deus, muito obrigado, porque eu não bati naquele caminhão. Aquele caminhão ia muito veloz e eu ia me espatifar. Mas o caminhão passou por mim raspando e eu te dou glória a Deus, porque a tua bondade não me deixou espatifar. Então, foi desse jeito. A gente pode estar fazendo salmos, cantando coisas que são de nossa vida, as coisas do nosso dia a dia. E esses cantos, às vezes feitos do jeito como sabemos ou como podemos, eles são aceitos por Deus como salmos, no caso, como instrumentos oracionais. Deus nos dá a possibilidade de nos utilizarmos oracionalmente para esse tipo de situação. E nós nos damos a oportunidade de fazer isso acontecer. Então, nós que estamos aqui e aprofundando um pouco sobre a espiritualidade dos salmos, a gente quer se dar conta dessa realidade. Os salmos, eles são feitos para nos mostrar realidades as mais diversas, realidades que se abrem para nós de todas as formas. E o padre Alonso Scheikel, uma das pessoas que estudou bastante os salmos, nos dá essa proposta de realidade, de aprofundarmos. Para que isso, padre? Para nós que somos catequistas, exatamente por isso. O catequista deve ser uma pessoa de oração. O catequista deve ser alguém que sempre reza. Não adianta tão simplesmente que você aprenda algo e possa repassar para as outras pessoas. É importante que isso tenha um sentido. É importante que isso seja um valor para a vida daquela pessoa como para você. Então, dentro dessa espiritualidade na Sagrada Escritura para os Salmos, a gente vai procurar ver que nós temos escolhas na vida e que essas escolhas são feitas em liberdade por nós. A gente pode, como dizem os filósofos, nós podemos escolher. O que é que a gente não pode fazer? É saber quais são as consequências da nossa escolha, mas as consequências de nossas escolhas acontecerão sem dúvida. Então, é aquilo que eu sempre costumo falar para vocês. Nós podemos ser pessoas de oração, nós podemos rezar, nós podemos estar em sintonia, sintonizados com Deus, para que tudo aquilo que a Ele eu diga, eu possa compreender. E tudo aquilo que eu diga para Ele, possa esperar que da parte dEle possa vir a alcançar, possa vir a receber. Então, isso é fundamental. Então, os salmos foram feitos para isso. Foram feitos para estudar, para cantar e para saborear. Saborear o quê? Saborear essa intimidade com Deus. Quando alguém está com os amigos, com as amigas, nós saboreamos e por isso comemoramos, e por isso sempre o nosso encontro, às vezes, é recheado de festa, não é? Eu me lembro que quando nós chegávamos ali no centro de pastoral, antes da pandemia, já dava vontade de eu chorar, que a gente ia, aí a Margarete levava um pão de coco maravilhoso,
E aí tinha que parar na padaria, porque a padaria era um ritual para nós chegarmos lá, né? Aí a gente parava e o homem já era amigo do Zé Filho, e aí o Zé Filho comprava o pão e dizia segura Margarete, e aí a gente fazia a festa acontecer do nosso encontro já desde o caminho. Desde o ir para lá, a gente já fazia a festa. Aí chegava lá e que a festa continuava. Aí vem, vamos repartir aqui o pão de coco, vamos repartir o bolo que o Leonardo mandou, vamos fazer, olha, o suco que a Aldeci trouxe, o café quentinho, e ali a gente conversava, e ali a gente ria. Por quê? Porque nesse âmbito do encontro, nesse âmbito do estar junto, isso a gente se via, a gente conversava, a gente colocava algum assunto em dia antes do estudo propriamente dito, que era mais pesado, era mais técnico, mas fazia parte, fazia parte. É isso que a catequese quer dizer. A catequese quer nos dizer que a nossa vida, junto com o nosso estudo bíblico, não é diferente. Ela se penetra, ela se interpenetra. Eu não sou alguém fora da minha visão de vida diária. Todos nós estamos, talvez, alguns mais em casa, outros mesmo nos seus locais mais de trabalho. Todos nós voltamos a trabalhar, estamos novamente, e a nossa vida se interpenetra com tudo aquilo que está acontecendo, e a gente fica preocupado, e a gente diz, cadê a máscara? Tu trouxe o teu álcool em gel? E tudo isso vai fazendo acontecer. Ai, menina, eu nem mostrei. Mandaram até um negocinho, um alquinho. Mandaram uma máscara e mandaram um alquinho junto com as coisas. Olha aí. O negócio é bonito. O pessoal, a dona Vera faz as coisas direitinho, bem bonito, né? Mandaram um negócio, botar nos ouvidos. Menino, eu tenho medo daquele negócio entrar no meu ouvido e eu depois ter que ir numa clínica para poder tirar. Porque o negócio é bem pichototinho, a gente põe no ouvido, já ouve tudo. É um negócio bom. Então, tudo isso é vida na vida da gente. Tudo isso faz parte do nosso bem viver. E aí eu mesclo cada coisa dessa com o quê? Com a minha fé. É essa a espiritualidade dos salmos. É dizer que o serviço que eu faço a cada criança, a cada jovem, a cada pessoa adulta, que às vezes nos chega sem um mínimo daquilo que nós chamaríamos uma doutrina ou sobre os princípios de fé que nós já somos mais ou menos acostumados a viver. Então, a gente é levado a pensar que a vida está ligada à fé. E isso é tão fundamental, inclusive na própria catequese, como nós a executamos na atualidade, não é? O próprio EVC, não é? Então, quer ser isso para nós, né? Quer nos fazer dóceis à ação de Deus na vida da gente, para que fé e vida não sejam separados, mas sejam de verdade integrados, sejam de verdade interpenetrados. Então, nós queremos, como diz aí o preze que vocês estão vendo, nós queremos extrair deles, os salmos, a sua mensagem espiritual. Podemos, então, falar de uma espiritualidade dos salmos. Eles nos ensinam a louvar a Deus. Onde é que estavam essas caixas? Eles nos ensinam a louvar a Deus. Nos ensinam a louvar a Deus com beleza, com arte. Isso é fundamental. Nos ensinam a louvar a Deus com beleza, com arte, os salmos. Não é isso? Como está aí colocado. Vamos lá. E deixa eu ver o menino mais perto. É aquilo que eu sempre digo. Nós devemos sempre nos lembrar que a primeira e a última palavra do nosso dia deve pertencer a Deus. Eu sempre gosto de citar esse autor aí, que é Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele diz que o início do dia dos cristãos não deve ser logo carregado nem perturbado com muitas preocupações do dia de trabalho. Não. Nós devemos ter o quê?
nós devemos ter como primeiro pensamento e a primeira palavra como pertencentes a Deus, aquele ao qual pertence a nossa vida. Então, da mesma forma que nós, muitos povos fazem, por assim dizer, as suas orações. É aquilo que a gente diz, menino, tu já rezou para dormir? Não é como a gente diz? Menino, tu já rezou para dormir? Tu vai dormir feito um jumento? Não acredito não, criatura. Vai rezar pelo menos uma Ave Maria, um Pai Nosso, pelo amor de Deus, que tu não é um animal, não, não é um bicho, não, criatura. Vai rezar. Do mesmo jeito também. Às vezes a gente acorda tão cheio de coisas ou preocupações, mas não podemos deixar de fazer com que o nosso primeiro momento do dia seja traçar o sinal da cruz sobre nós e seja dizer, Senhor, obrigado. Porque eu podia estar morto agora, mas eu estou me levantando mais uma vez da minha cama. Eu estou me levantando mais uma vez da minha rede. Nós que somos cearenses, gostamos de rede, né? Nós estamos nos levantando mais uma vez da nossa cama, da nossa rede. E nós queremos agradecer e te louvar de coração por tudo aquilo que tu fizeste em nosso favor. Por tudo aquilo que tu fizeste em nosso favor. Padre Carlos Wagner, agora na catedral, ele justamente cantava este salmo. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor. É a pergunta do salmo. O que é que eu poderei retribuir a Deus por tudo que ele já fez em meu favor? E às vezes nós nos esquecemos de que ele é aquele que nos favorece, de que ele é aquele que nos deu a vida, de quem nós somos gratos de verdade com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que vivemos, e como somos gratos pelo seu amor, pela sua graça na vida da gente. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental que a gente tenha. Então, Bonhoeffer, ele dizia que o início do dia dos cristãos, mas diga-se de passagem, o judeu, quando ele acorda, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é rezar. Uma das primeiras coisas que o judeu faz é rezar. Ele abre os olhos e vai rezar, para agradecer a Deus, e reza com o quê? Principalmente com os salmos. Nós aprendemos assim, principalmente nos seminários, os padres, os bispos, de uma forma geral também os leigos, são levados a rezar aquilo que nós chamamos o breviário. O que é o breviário? São orações que nos são dadas pela igreja, recheadas de salmos, principalmente, e com alguma passagem bíblica, com preces, no qual a gente coloca tudo aquilo que nós somos. Nós colocamos tudo que somos nestas preces. E findando com a oração do Senhor, ou com a oração do dia da liturgia. Então, isso preenche o nosso interior. A gente vai se dar conta de não estar vivendo de qualquer jeito, mas está vivendo para Deus. A nossa vida tem um sentido, tem um valor. E se a gente ensina isso, e se a gente, aliás, bem mais do que ensinar, se a gente testemunha, é melhor do que ensinar, né? O testemunho é que arrasta, como dizia Santo Antônio. Santo Antônio dizia que as palavras, elas voam, mas é o testemunho que arrasta. É o testemunho que faz a coisa boa acontecer. Quantos de nós, às vezes, talvez não vimos o pai, a mãe da gente, o meu avô, a minha avó, e dizemos assim, engraçado, meu avô fazia desse jeito, e eu faço igual ao meu avô. Eu faço igual ao meu avô. É exatamente isso que você pode estar pensando. Não, engraçado, meu avô fazia desse jeito, ele dizia tal coisa, e eu vivo tal qual ele me disse. Ou então o papai dizia tal coisa, a mamãe dizia tal coisa, e eu vivo tal qual ela dizia, tal qual ele dizia. Por quê? Porque isso, bem mais do que tenha sido uma palavra, foi um testemunho que nos foi dado. Então, isso faz diferença. Eu queria que a nossa Margarete, que está ali, que eu estou vendo ali junto do nosso Zé Filho, pudesse ligar o seu microfone aí embaixo e rezar para nós o Salmo 1. O Salmo 1. Primeiro Salmo do Saltério. Se vocês puderem abrir aí a Bíblia de vocês, eu queria que vocês... Salmo 1. Tem para nós o Saltério.
e o saltério, a gente poder rezar o saltério e ver o que é que o saltério diz para nós. Então, eu queria... É o salmo, o primeiro salmo dos nossos salmos. É o Salmo 1, que tem 6 versículos apenas. Então, a Margarete vai ler agora para nós. Ela tá... Só um momento, Margarete, enquanto o pessoal acha aqui o livro, né? Só dar um instantinho para o pessoal achar aqui o Salmo 1, o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, ela já ligou ali o microfone dela, não é? Ela já ligou o microfone dela e a gente vai estar ouvindo o Salmo 1. Pode ler para nós, Margarete, pertinho aí do seu microfone. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahweh, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada entre riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Pronto, obrigado de coração, foi ótimo. Ainda mais porque foi um salmo partilhado, um salmo lido a duas vozes, ficou bonito, né? É essa a dimensão que a gente tem. Aqui nos é apresentada a abertura de todos os salmos. Todos os salmos que aparecem na Escritura para nós, aparecem desse jeito. Como? É muito simples. Exatamente como está aqui. Nós somos convidados a fazer o quê? A fazer uma escolha. Nós somos convidados a escolher 2 caminhos. Quais caminhos são esses? Os caminhos que são de Deus, aliás, ou melhor dizendo, o caminho de Deus e o caminho que não leva a Deus, ou o caminho que não é de Deus. E é claro, de acordo com a nossa escolha, nós vamos ter consequências. Nós vamos ter consequências. E é isso que o Salmo vem a dizer para nós. Nós somos convidados a perceber essas consequências. Essas consequências, elas aparecem para nós ao longo do Salmo. Feliz quem não anda no conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Então, eu não posso me assentar ou estar com os zombadores, eu não posso estar no caminho dos maus, eu não posso trilhar um mau caminho. Por quê? Porque aqui diz que eu serei feliz nessa realidade. Interessante. A gente, dentro daquilo que é chamado, inclusive, como politicamente correto, não é? A gente está sempre em busca da felicidade. Nós queremos sempre estarmos felizes, nós queremos sempre estarmos bem. Mas nós sabemos que isso é impossível. A pessoa humana, ela tem um quê de infelicidade também. Nós não somos felizes o tempo todo, 24 horas por dia. Nós, pelo contrário, temos momentos de felicidade. Nós temos momentos de felicidade. Então, é bom que nós possamos também lidar com a nossa infelicidade. E fazer disso é algo que nós possamos, por isso, passar. Todos os que estamos aqui somos pessoas que têm problemas, sim ou não? Todos temos.
Alguns têm problemas no trabalho, outros têm problemas na família, outros têm amigos, tem pessoas queridas que passam por problemas e que lhe atingem, outros têm problemas institucionais que não pertencem a nenhuma dessas áreas, como, por exemplo, um problema de condomínio, a minha vizinha, o meu vizinho, a pessoa que me cerca, às vezes não é lá essas coisas, eu quero matar ela. Enfim, essa situação, eu preciso me dar conta de que são problemas, de que são problemas. E esses problemas me geram insatisfação. E esta insatisfação vai desembocar numa coisa maior que eu chamaria de, entre aspas, infelicidade. Mas, na verdade, se eu lido bem com esses momentos enquanto ruins, eu vou melhor também administrar os momentos bons e poder aplicá-los na minha vida. Afinal de contas, nem só de momentos bons a gente vive. Um exemplo bem concreto disso é esse período pandêmico, esse período de pandemia que a gente passa. É um momento que nós poderíamos catalogar de uma maneira geral como um momento extremamente ruim para nós. Mas aí a gente tem que se adequar a ele para que ele minimize aquilo que de ruim pode nos dar. Então, eu vou ter que lidar com a insatisfação, que vai desembocar na infelicidade. Então, eu tenho que administrar também o meu última instância, não é para minha derrota, não, mas é para a minha fortificação, é para minha, por assim dizer, é para que eu me fortaleça, é para que eu me sinta fortalecido. Não é São Paulo que nos diz, fazendo uma ponte com aquilo que ele diz, é na fraqueza que eu sou forte, diz São Paulo, é na fraqueza que eu sou forte. Por quê? Porque eu não vou fazer uma dependência da minha satisfação apenas do meu bem-estar, mas eu vou depender daquele que realmente pode me dar um bem-estar que não é apenas situacional e passageiro, mas é perene, é contínuo, é sistemático, é eterno. É essa a visão que a gente tem que ter. Então, a gente vai se dar a oportunidade de ver a realidade de vida como tendo que administrar, sim, os momentos infelizes. Nós não podemos colocar no centro de nossa vida. No centro de nossa vida deve estar quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Este, sim, deve ser o centro de nossa vida. Mas isso não significa dizer, mesmo colocando Jesus no centro da nossa vida, que tudo vai ser um mar de rosas para a gente. Não vai. Não vai ser um mar de rosas para a gente. A gente vai ter situações terríveis, terríveis. Nós vamos ter situações terríveis que vamos viver. As mais tenebrosas que poderemos pensar. Por quê? Porque assim como Jesus, nesta vida, viveu, se desenvolveu, morreu, nós também, nesta vida, haveremos de fazer o mesmo percurso. Não há como escapar dele. Não há como nos evadir disso. Não há. Não há como fugir. Então, era como eu já havia dito para vocês uma outra vez aqui, mesmo nesse período da pandemia, as duas senhorinhas brigando lá diante da padaria. Aí uma disse assim, não, eu confio em Deus. Deus é que vai me livrar, eu não vou pegar este negócio, não. Esta Covid eu não pego mais de jeito nenhum. Eu não pego porque Deus está comigo. Quem pega é quem não tem fé. Quem pega é quem não tem Deus junto de si. Mas eu tenho. Ela dizendo, né? Abrindo, como dizia minha avó, abrindo os peitos e dizendo isso a todo mundo que estava ouvindo lá. Aí a outra senhorinha dizendo assim, mas criatura, como é que tu não teme a Deus? Quer dizer que as pessoas que pegaram essa Covid, elas são sem fé? Que história, mulher de Deus. Não é assim desse jeito, não. Isso, as duas brigando lá, em frente à padaria, porque só entrava de 5 em 5 pessoas na padaria para comprar o pão, né? E a senhorinha brigando lá com a outra, começou a dizer assim, olhe, não é desse jeito não, você está dizendo uma coisa que é errada, que não é dessa maneira. Porque, veja bem, aí ela pegou, como dizem os meus primos e os meus sobrinhos, ela pegou pesado com a outra. É claro que esse negócio
de pesado, hoje em dia é chamado de gordofobia, né? Pegou pesado com tal pessoa, é uma gordofobia. Então, começou a dizer, olhe, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, não foi velho, não. Ele morreu, ele era jovem ainda. Ele era muito novo. E outra coisa, morreu foi nu, numa cruz. Ela usou até aquela expressão, tinha só uma tanguinha tampando ali as coisas dele, dizendo desse jeito. E aí morreu todo flagelado, que era uma ferida só. Criatura, se nosso Senhor Jesus Cristo morreu desse jeito, e que ele era um com Deus, ele era um com o Pai do céu, tu quer dizer que tu é melhor do que ele, é? Quem é tu, criatura, na fila do pão? Ela dizendo, quem é tu na fila do pão? Tu não é melhor do que ninguém, não. Tu não é melhor, não. Se nosso Senhor passou por essa situação toda, por que a gente não vai passar também? Passa. E eu achei interessante, foi o discernimento que ela teve. Foi aquilo que a gente chama de insight, foi o estalo que ela teve na hora, de que não são pessoas pecadoras ou distantes de Deus que vão passar por essa situação. Não, todo mundo pode passar por ela. E aí, isso ela explicava, isso ela dizia para a gente, e aí nosso Senhor Jesus Cristo veio assumir as nossas dores e fazer a diferença acontecer. Estava aí a grande questão. E isso é fundamental que a gente possa dizer para vocês. Vamos lá, vamos pegar aqui de novo. Vamos trazer para cá para a gente passar o nosso slide. Precisamos sempre amar o silêncio para ouvir a voz de Deus. A vastidão do céu e a imensidão do mar foram feitos para serem contemplados, foram feitos para que nós nos embebêssemos da visão dessas realidades. Nós precisamos escutar a Deus na natureza, nós precisamos parar de vez em quando. Então, eu dou uma deixa para vocês. Sempre quando os problemas parecerem muito fortes, sempre quando as dificuldades forem muito fortes, vocês dão uma parada. Vocês param um pouco. Se quiserem, podem fechar até os olhos de vocês e ficar diante de Deus, por assim dizer. Calmos, serenos, tranquilos. E ali poder contemplar Deus. Porque a contemplação nada mais é do que o sair da nossa situação de sofrimento extremo e como que olhar de fora. E quando a gente olha de fora, quando a gente contempla de fora, nós vamos ter a oportunidade de fazer acontecer essa vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, é fundamental que a gente se dê conta desta realidade. Nós precisamos sair de nós mesmos para poder contemplar Deus. E é por isso que a espiritualidade dos salmos nos ajuda muito nisso. Nós temos salmos para tudo. Salmos de agradecimento, salmos de ir para a igreja, salmos de pedir por alguém, salmos de necessidade, no qual a gente apresenta a Deus as nossas súplicas, aquilo que a gente está precisando. Salmos muitos, graças a Deus, de louvor, de agradecimento, de dizer muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu fizeste por nós. Salmos de indagação, onde eu vou justamente diante de Deus me colocar como aquele que se pergunta sobre a minha vida, sobre a minha história, o como eu estou vivendo o meu dia a dia. Então, isso é fundamental. Então, a vastidão do céu e a imensidão do mar
foram feitos para essa dimensão de contemplação. Agora, se a vastidão do céu e a imensidão do mar foram feitos para a contemplação, o que não dirá as nossas crianças? O que não dirá os nossos jovens, as pessoas adultas a quem nós partilhamos da catequese, fazemos ouvir o eco da voz do Senhor? O que não dirá dos olhos dessas pessoas? Elas precisam justamente se dar a oportunidade de experimentar desta relação com o sagrado. Isso é fundamental. Vamos lá. As nossas manhãs, as nossas tardes, as nossas noites, busquemos também, vez por outra, ter momentos de silêncio. Momentos de silêncio. Aquele ditado tão conhecido nosso vale também até hoje. Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, foi porque ele desejava que nós escutássemos mais do que falássemos. Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, era porque, segundo os sábios de Israel, ele desejava que nós fôssemos mais escutantes, mais aqueles que escutam do que aqueles que falam. O falar, às vezes, muitas das vezes, infelizmente, se torna supérfluo no nosso dia a dia. Eu mesmo aqui, vez por outra, lhes conto algo engraçado, mas é até mesmo para mantê-los na atenção, porque essas pequenas distrações podem ajudar no processo pedagógico de empatia. E se há uma criação de empatia com aquele que está dando algum curso, ou com aquele que está dando passando algum conhecimento, a assimilação desse conhecimento, ou dessa instrução, ou dessa aula, ou dessa partilha, vai ficar, podemos assim dizer, menos difícil do que alguém com quem eu tenho menos empatia. Aquela história, por exemplo, infelizmente, que acontece às vezes por aí, não, eu quero participar com o padre fulano de tal da missa. É verdade, devemos participar sempre, não pelo padre, mas pela Eucaristia que é rezada. Mas, muitas vezes, o sacerdote que está lá me ajuda bastante na minha relação com Deus. Por quê? Porque eu criei um vínculo de empatia com ele. Eu criei um vínculo de empatia. E quando se cria um vínculo de empatia, tudo o que é dito, tudo o que é pensado, tudo o que é partilhado, não ganha os ases ou os reveses de algo que pode ser pesado, ruim ou de difícil acesso. Mas a gente vai dizer, olha, eu gosto de vir para a missa aqui, eu gosto de participar aqui, eu me sinto bem. E como isso é bom para a nossa vida. Ok? Vamos lá. As manhãs devem ter esse recheio de, muitas vezes, momentos silenciosos. É para Deus o canto matutino e vespertino dos sabiás. Aqui, como eu moro na casa do clero, a gente tem um jardim bastante grande e atrás tem bastante árvores, muitas árvores. Então, é um local onde eu voltei a escutar continuamente o canto dos passarinhos. Então, aqui eu brinco com os sabiás, eu brinco com os bem-te-vis, menina, todo tipo de passarinho eu brinco, até os urubus no céu eu fico olhando, ver se eles não vêm visitar aqui o jardim. Por quê? Porque é bom esse contato com o natural, que muitas vezes a gente perdeu na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Então, a salmodia das comunidades religiosas, que são cantados alternadamente, assim como o Zé Filho fez com a Margarete, agora rezando o Salmo, eles cantaram alternadamente o Salmo. Em outras palavras, eles recitaram alternadamente o Salmo. A Margarete fez uma parte e o Zé Filho fez a outra parte. E nessa alternância, a gente vê como que o canto diferente dos pássaros, que nem todos são iguais, mas costumam dar a entender para a gente
uma realidade, por assim dizer, de oração e de súplica e de agradecimento que poucos de nós sabemos fazer. Os passarinhos, a natureza em si, ela canta, ela tem o seu cantar. Quando o vento aqui em Teresina, vez por outra, é raro, mas vez por outra, balança as árvores, né? Porque na maioria das vezes eu olho para a árvore está parada. Aí daqui a 2 horas eu olho para a árvore de novo, a árvore está parada do mesmo jeito. Aí eu olho daqui a 3 horas, depois dessas 2 horas que eu olhei, a árvore continua parada. Eu gosto muito daqui em Teresina, porque dá para a gente sair em procissão com a vela acesa sem proteção nenhuma da vela. Porque a vela sai de um jeito e volta do mesmo jeito, acesa, com um pavio único. É impressionante. Eu saio com o pessoal com a vela na mão e o pessoal, não apagou, não apagou não, não está ventando, o pessoal diz assim para mim, não está ventando. Então, do mesmo jeito, como velas acesas, o nosso canto alternado faz a diferença acontecer. E isso tão fundamental. E aí a gente se pergunta, mas por que os salmos desenvolvem a nossa vida espiritual? Porque eles desenvolvem a nossa vida em união ao Espírito Santo. Ora, por sua função no serviço divino e na piedade pessoal. O destino dos salmos, primeiramente, é litúrgico. Ele funciona como um instrumento de oração para nós. O salmo é sempre oracional. Eu devo sentir aquilo que eu estou recitando. Eu devo mergulhar na palavra. E é como se ela estivesse sendo pronunciada pela primeira vez por mim, eu sentindo aquilo que estou rezando. Então, o salmo tem essa vantagem. E quando eu, às vezes, faço cantos para Deus, e aí eu peço que vocês também criem esse hábito, possam ir cantando, possam ir se desenvolvendo dentro do canto. Eu sou da terra de Dom Miguel, aliás, a minha família, por parte de mãe, é da terra de Dom Miguel, uma cidade no interior do Ceará, chamada Quixeramobim. Se diz de Quixeramobim ter 3 coisas grandes: o nome da cidade, a barragem da cidade e a língua do povo. Então, são 3 coisas grandes que Quixeramobim tem: o nome, a barragem e a língua do povo. Assim a própria cidade diz. E aí, lá em Quixeramobim, é muito comum ter as procissões, como nós temos aqui. Mas lá, por ser cidade de interior e tudo mais, procissão e do santo padroeiro, que lá é Santo Antônio, menino, a cidade toda fecha, a vida da cidade muda. Fica no sertão, né, do Ceará, é muito quente, ali perto de Quixadá, quem já teve a oportunidade de passar por aquela região. Então, é muito pedregosa, muito cheia de pedra, etc. E lá em Quixeramobim, na festa de Santo Antônio, e principalmente numa outra grande festa que tem, que é do Santíssimo Sacramento, então toda a cidade praticamente fecha. E aí o povo não quer parar de jeito nenhum de fazer as suas orações. E se apropriam, às vezes, dos cantos dos benditos para poder conversar entre si. Na procissão do Santíssimo Sacramento, por exemplo, tem os cantos do Santíssimo Sacramento. Aí, se, por exemplo, você tem uma ida para a igreja de Santo Antônio, porque sai de uma igreja e vai para a igreja de Santo Antônio, o Santíssimo. E aí, no caminho, você olha para uma pessoa e vê que ela está com uma netinha, ou vê que ela está com uma menina. Aí, ao invés de sair do canto do bendito, ela se apropria do canto do bendito para fazer a pergunta. Aí começa assim. Como é? Deixa eu me lembrar. Elas dizem assim: fulana, de quem é essa bichinha? Fulana, no caso Marieta, de quem é essa bichinha?
Marieta, de quem essa bichinha? A Marieta, como não é da cidade, não sabe responder cantando. Aí ela diz assim, é do João. Aí a outra continua, e do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque ela não perde a harmonia. Ela vai continuando cantando para não perder, porque para ela, se ela sair harmonicamente daquele canto, é como se ela estivesse saindo da procissão. Então, é melhor que ela coloque a curiosidade dela dentro do canto do bendito, como é assim dito, do que se abstrair para perguntar, menino, nunca te vi com essa menina aqui na procissão, quem é ela? Aí, quando a outra responde, eu me satisfaço e continuo cantando. É muito comum disso acontecer. Essa eu vi pessoalmente lá em Quixeramobim. A fulana, eu estava assim do lado, aí a mulher disse assim, fulana, de quem é essa bichinha? Marieta. Marieta, de quem é essa bichinha? Marieta, de quem é essa bichinha? Aí a Marieta, é do João. Aí ela continua, e do Santíssimo Sacramento. É impressionante isso. E acontece normal. Isso é a espiritualidade do povo mais simples. Não é verdade? O povo mais simples age assim, com colocar a vida na fé e a fé na vida. Para que, às vezes, uma pergunta banal, para perguntar de quem é aquela menina que está participando pela primeira vez na procissão, que eu estou vendo, junto da Marieta, de quem ela é. Ora, é do filho da Marieta, é do João. E por isso a Marieta diz, é do meu filho, é do João. E ela, para não perder a expressividade melódica da continuação do bendito dentro da procissão, ela continua com o verso do Santíssimo Sacramento. Isso é muito comum de acontecer, muito comum. E é isso que é colocado aí. Nós destinamos os salmos a uma dimensão principalmente litúrgica. Nós somos levados a uma liturgia, e isso é fundamental. O autor dos salmos se sacrifica, se retira de cena, para que outros desconhecidos e futuros tomem os seus versos e digam neles eu. Isso é fundamental. O salmo, embora tenha sido feito por alguém, mas ele foi feito, em última instância, para você. O eu dos salmos é o seu eu. Quando você diz, eu te louvo, Senhor, não é o autor do salmo que está dizendo, é você que está dizendo. Quando eu vou rezar, por exemplo, as nossas orações aprendidas desde cedo, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, etc., eu me aproprio da oração. Não fui eu que as fiz, mas eu me aproprio dessa oração na minha espiritualidade. Então, o autor dos salmos, ele se sacrifica, ele sai de cena. Quem é que vai entrar em cena? Você que vai rezar. Então, por exemplo, quem rezou agora, a Margarete e o Zé Filho, que rezaram para nós o Salmo 1, eles se apropriaram do Salmo. Foi a Margarete que disse, feliz é justamente a pessoa que trilha o caminho do Senhor, que faz a vontade de Deus e que não anda no caminho dos maus. Quando eu me aproprio disso, o Salmo deixa de ser do seu autor e passa a ser meu. Eu vou rezar. Por isso que as nossas novenas, elas são tão caras para nós. Não é simplesmente falar o que outros falam, não é uma repetição abestalhada, como alguns dizem ou pensam acerca dos nossos novenários. Não. Naquelas orações eu me coloco, naquelas orações delas eu me aproprio. E a oração dos salmos faz isso conosco. Eu vou me apropriar do que é de Deus. E me apropriando do que é de Deus, faço disso a minha própria oração, não daquele que a formulou, não daquele que a tornou para mim um escrito autoral. Não foi o autor. Quem está rezando aqui sou eu. Por isso que aí é dito pelo padre Alonso Schekel essa realidade. Então ele se retira. Quem é que é o protagonista do salmo? É você. É você que vai rezar. E o eu que você vai dizer é você. Eu te louvo, Senhor do céu e da terra. Que poderei eu agradecer ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? O que é que eu poderia agradecer? E aí é onde a gente diz,
Aí é onde o Salmo também responde: eu oferecerei, eu entregarei ao Senhor o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, porque eu vou fazer, eu vou cumprir as minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, diz o Salmo para nós 88. Então é essa a noção clara que a gente vai ter. Estamos indo aí o oi do Davi, vamos para outra, vamos buscar o Davi, pronto. Os salmos nos educam. A Torá é, por assim dizer, o ensino, né? A Torá é, por assim dizer, o ensino de Deus aos seres humanos. Nos convidam à oração e nos ensinam a viver e a agir. A Torá nos ensinam a viver e a agir. Nos educam, ensinam que Deus, ele é luz, que Deus é cuidado, que Deus é pastor, que Deus é refúgio, que Deus é caminho, etc. Os salmos nos ensinam isso. Eles nos ensinam que na oração Deus se revela para mim como alguém que eu vou me relacionar com ele. Então é aquele que cuida de mim, é aquele que é pastor, é aquele que é refúgio, é aquele que é caminho para a minha vida. Então, eles percorrem todas as etapas, os salmos da salvação. Os salmos percorrem o êxodo, percorrem a aliança, percorrem o exílio, percorrem o deserto, a profecia. Os salmos percorrem a terra prometida. Eu me afastei assim por um instante, porque eu vi uma galinha cacarejando aqui do lado da minha janela. Ela ainda está cacarejando, mas eu não estou nem aí para ela. Sim. Vamos lá. O padre Alonso Sheik, o padre Alonso, nota que os salmos foram divididos em 5 partes. Para quê? Para lembrar de quem? Para lembrar de Moisés. Davi é a réplica de Moisés. Por quê? Porque, segundo a antiga tradição do povo de Israel, foi Moisés que nos fez os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a exemplo do Moisés, a exemplo de Moisés, melhor dizendo, Davi e aqueles que fizeram os salmos querem replicar para nós essa visão de Moisés. Então, são 72 salmos, são atribuídos justamente a Davi. Davi é o inocente perseguido, Davi é o protótipo, quer dizer, é o modelo, é o exemplo de Cristo, e Saul é o modelo, infelizmente, do perseguidor, é o modelo de Pilatos, é aquele que vem a perseguir. E isso, infelizmente, acontece. O canto é a forma natural de executar os salmos. Por isso que eu falava do canto. Por isso que eu dizia como é importante cantar. Os salmos, eles não foram feitos para serem recitados, não. Recita o salmo quem é preguiçoso. Quem é preguiçoso vai recitar o salmo. Ou quem acha que a sua voz vai ser notada, né? Vai ser notada. Lembro de uma menina lá em Minas Gerais, quando ela cantava os salmos, ela costumava cantar na melodia dos clássicos. A gente ficava tudo assim, olhando para ela, como é que ela conseguia. Mas aí ela começava assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Era muito comum dela fazer isso. Era o jeito que ela encontrava para cantar os salmos. É claro que isso não é o comum, principalmente por já ser uma música conhecida. Eu não posso pegar a letra de um determinado salmo e colocar em qualquer música. Não poderá ser feito dessa forma. Principalmente porque, às vezes, a melodia, por ser conhecida e ser de um outro estilo, poderá contradizer aquilo que é dito no salmo. Então, é bem distinta essa realidade. Então, não podemos fazer assim. Então, nós precisamos lembrar que, de preferência, com o acompanhamento do órgão, que é o instrumento litúrgico por excelência dos salmos, a gente possa estar cantando, mas não somente dele, um bom violão afinado, um bom instrumento de cordas afinado, um bom teclado, às vezes pode nos acompanhar muito bem no salmo, mas é importante lembrar que eles são cantados.
A partir do século IX, aparece para nós o quê? Aparece para nós, evolui o canto gregoriano, que é uma síntese do antigo canto romano e o estilo galicano do Império Carolíngio. Isso é só uma questão só de técnica. Existia o Império Carolíngio, de 750 depois de Cristo, e tinha um jeito próprio de cantar. Como também existia o canto romano, que era um canto mais leve, um canto mais suave. Quando se pegou o canto como era feito nesse Império Antigo, com o do Império Romano, a gente chegou ao canto gregoriano, que a gente tem até hoje em dia nas nossas Bíblias, aliás, no nosso canto de, como é que a gente pode dizer? Dos Salmos. Então, por exemplo, quando a gente pega o Salmo, por exemplo, o Salmo 4, que diz assim: quando te invoco, respondei-me, ó meu Deus, justiceiro na angústia, libertai-me. Tem piedade de mim, ouve a minha oração. Ó raça humana, até quando ofendereis? Minha glória amareis, a vaidade buscareis a mentira. Viu? É mais ou menos desse... Hã? Como é? É essa a realidade que a gente tem quando está no canto dos Salmos e que se apresenta para nós dentro dessa realidade bastante marcante. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais, estamos terminando. Existe uma famosa autora chamada Simone Weil, que diminuindo para vocês poderem ler com maior facilidade. Simone Weil chega a dizer que as pessoas apaixonadas por canto gregoriano dificilmente podem ser corruptas ou maldosas, pois o canto gregoriano evoca a nostalgia do desconhecido e exerce a misteriosa... Alô? Estão ouvindo, não? Alguém falou, eu pensava que era comigo, perdão. Evoca a nostalgia, a saudade do desconhecido e exerce a misteriosa atração de um paraíso perdido. Nós que antes, como pessoas humanas, pertencíamos a um paraíso, nós que antes tínhamos sido criados por Deus para vivenciar esta realidade paradisíaca, e lembrando que, mais do que nunca, o primeiro casal humano foi tido como pecador, segundo a Escritura. Os dois filhos desse casal os primeiros filhos desse casal não se davam bem, e automaticamente um matou o outro. Então, a famosa família, como diz o famoso historiador, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Leandro Carnal, ele diz que, inclusive, a família por excelência, tendente ao paraíso, era formada por um casal de pecadores, um assassino e um defunto. Por quê? Porque essa mesma família, ela tinha os seus problemas. Então, não era a situacionalidade, podemos dizer, de paraíso que mudavam as coisas. Não era isso. Então, a família ela será feliz não apenas por estar num ambiente onde tem muita comida, onde tem muita roupa, onde tem todas as suas necessidades supridas. Não, é necessário que sempre haja luta, haja busca, haja o ir em busca do melhor para que isso aconteça. Então, isso é fundamental. Em outras palavras, nós queremos dizer o quê, meus irmãos, minhas irmãs? Uma coisa muito simples, de que não é o ambiente ideal que nos dará a felicidade. Às vezes, ambientes ideais nos absorvem a satisfação. Que eu diga, por exemplo, os grandes países nórdicos, né? A Suécia, a Suíça, têm altos níveis de suicídio, em altos índices, melhor dizendo, de suicídio. E eles praticamente têm muitas coisas boas, têm praticamente do bom e do melhor,
inexiste praticamente uma injustiça social nas suas ruas, eles têm direito à educação, à saúde, têm segurança, mas não é isso que lhes garantiria uma satisfação completa. Então, os Salmos, como diz essa famosa autora chamada Simone Weil, ela vem a dizer que vem mostrar para dentro da gente uma saudade que a gente deve ter pelo paraíso que nós perdemos e que para onde nós nos dirigimos. A pessoa, enquanto humana, quando reza, quando salmodia, ela vai ter a certeza de não estar caminhando em vão, mas de estar indo para aquilo que outrora foi perdido em sua vida, que fora o paraíso. Nós fomos criados para um paraíso futuro que Deus preparou para nós. E isso é o que faz o grande fascínio no mundo gregoriano. O mundo gregoriano, aliás, o canto gregoriano, faz esse fascínio em nós. Ele, no mundo atual, tem uma linguagem de cunho pacífico, de alegria, de entusiasmo, de frescor. Não é algo que se torna pesado, mas é algo que eu vou rezar com tranquilidade. Então, eu digo para vocês o seguinte, quando vocês forem rezar, quando estiverem rezando, é claro, não fiquem muito perto da outra pessoa, porque a outra pessoa pode achar que você está doida. Mas, se compreender de rezar junto, como no caso, a Margarete, o Zé Filho, a Odeci, o Leonardo, podem até cantar, podem cantar. E podem dizer, muito obrigado, Deus, no canto. Podem dizer, obrigado por aquilo que conseguimos, que vivemos, inventem uma melodia. E, às vezes, isso nos faz sair de nós mesmos. Eu me lembro que, quando era adolescente, e quando saía, às vezes, da missa, eu vinha dos laboratórios da UFC, porque antes mesmo de eu entrar no curso de Filosofia e Teologia, eu me tornei farmacêutico, não é? E aí, eu tinha pouco tempo, porque eu ainda tinha assumido uma monitoria na época, mas eu queria participar da missa diária. E tinha um tempo muito pequeno para poder participar da missa diária. Então, eu saía do laboratório e dizia, menino, vai ser só um efeito ioiô, porque eu vou chegar na igreja, já vai estar começando a missa é de 20 minutos, 30 minutos, logo depois eu saio da igreja, parece que não... Mas quando eu saía do laboratório e começava a cantar em oração, cantos que eu mesmo ia inventando, cantos que eu mesmo ia fazendo no coração, cantos que eu mesmo ia criando, eu já chegava na igreja predisposto a toda a ação litúrgica que lá ia acontecer, mesmo que num período muito pequeno, de meia hora, para a execução da missa na semana, que normalmente é dentro desse tempo. Então, eu ficava feliz, porque não tinha sido apenas um efeito ioiô, de um bate e volta, não. Que eu ia para lá, depois voltava, comia alguma coisa e continuava o trabalho no laboratório. Mas não era só isso. Era a oportunidade de eu ir e de no ir e no voltar, eu também tenho uma experiência marcante com a espiritualidade. E isso faz toda a diferença. E é fundamental que a gente chegue a essa relação. Amém? Amém. Deu para apropriar, se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas eu acho que era bom. Então, por favor, sempre levem os alunos não, os catequizandos, os catecúmenos de vocês a experimentarem essa relação bonita de espiritualidade. Acho que ela é fundamental na vida da gente. Ela tem tudo a ver com a nossa vida, enquanto vida mesmo que deva ser concluída na nossa cotidianeidade, né? Nós nos darmos essa oportunidade. Leonardo ali atrás, muito bem, Leonardo. Leonardo está falando contigo, padre. Ei! Saudade. Alegria! Tudo de bom. Então, dentro dessa...
Não é, rapaz? Deus é mais na vida da gente, né? Depois a gente marca, depois a gente marca. Vai dar certo, Deus é mais. Agora que eu estou também com a minha máscara nova, da onde, meu Deus? Da Acessórios. Acessórios D. Chique. Né? Chique. Então, mais do que nunca, a alegria é grande de ter estado com vocês mais uma vez. Espero que a gente possa ter aprofundado um pouquinho sobre a espiritualidade dos salmos tão necessários. Eu vou estar passando no nosso grupo esses slides para que fiquem com vocês e que podem ajudar talvez em um outro momento. Tá certo? Um abraço fraterno, mas antes mesmo de irmos, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora das Dores